prazer e uma honra estar com vocês aqui, nesse que certamente é um dos nossos melhores momentos da semana. Muito bom que a gente esteja juntos no melhor momento da semana, na nossa melhor forma, na nossa melhor companhia. Pode não parecer, mas nós estamos em excelente companhia hoje. Quem será a pessoa que mais nos ama? Obrigado. Quem será a pessoa que mais nos ama? A gente pode não saber o nome, a gente pode não saber que posição ela já assumiu na vida da gente, mas nesse momento a pessoa que mais nos ama está conosco. Foi ela, foi ele que nos trouxe até aqui, pela mãozinha. A pessoa que mais nos ama, que sabe tudo de nós, tudo do nosso passado e tudo mesmo do nosso futuro, e que nos ama tanto que dedicou, sei lá, 70, 80, 90 anos da vida dela, a nos acompanhar do berço ao túmulo. É o nosso anjo de guarda, nosso espírito protetor, que fez muita questão e teve muita dificuldade para trazer-nos aqui hoje. Então nós estamos em excelente companhia. Excelente. Pode ser uma avó de outra encarnação, uma mãe, um cônjuge, um filho, mas a gente precisa ter certeza que é um grande amor, talvez o maior amor abaixo de Deus e abaixo de Cristo nas nossas vidas. Então, para eles todos, o quê? Muito obrigado. E especialmente num tempo em que a gente está sendo muito esvaziado de esperança, muito colocado para baixo. Vocês não se sentem desvitalizados? Não é só assistindo o jornal, mas assistindo o jornal especialmente a gente fica desvitalizado, não é? É tanta coisa ruim, é tanta desgraça que acontece todos os dias, que se cada notícia precisasse passar por uma bolinha num balde de crença no ser humano e outro bolinha num balde de descrença no ser humano, como é que estariam os nossos baldes? Nós estamos muito esvaziados de energia, de crença, de fé. E essa atitude nossa para a vida é tão importante, mas tão importante, que hoje a gente quer pensar nela. E que se a gente não pensar nela várias vezes, a gente corre o risco, obrigado, a gente corre o risco, se a gente não pensar nela várias vezes, de entrar na corrente, entrar na situação, de nos enlamear. E quem se preocupa muito com a sujeira, com a indignidade, com a maldade, com a corrupção, com a violência do mundo, e acabar se misturando nela, vai melhorar a sua condição? Vocês já viram um salva-vida orientar a gente com relação a, se você vir alguém se afogando na praia, o que você deve fazer? As primeiras perguntas são: você sabe nadar, pelo menos? Se você não souber nadar, e mais do que isso, se nunca tiver feito um curso de salvamento, não se meta. Gaste o seu tempo procurando quem saiba. Porque se você chegar perto de uma pessoa que está se afogando sem a mínima noção de ajuda, vão ser 2 vítimas em vez de uma. Se o desfecho for o mais trágico, vão ser 2 mortos. Um bem intencionado e um desesperado, mas 2 mortos do mesmo jeito. Nós podemos estar com autoimagem positiva, achando que nós somos bons e que os outros são ruins, mas na verdade
se a gente não se situar, se a gente não pensar na nossa atitude, com que atitude nós estamos vendo o jornal, com que atitude nós estamos vendo a vida e os conflitos do mundo, a gente vai se afogar junto. Nós estamos correndo um risco sério de nos afogarmos junto. Uma das epidemias mais preocupantes do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a depressão. E a depressão é uma epidemia que não contagia por vírus e bactérias, mas contagia como? No dia seguinte de um noticiário que teve um crime um pouco diferente, um crime um pouco mais agudo, um pai que atira uma filha pela janela, uma filha que mata os pais de madrugada, a paulada em parceria com os namorados, com o namorado, essas coisas que a gente vê todos os dias. Como é que é o dia seguinte? Se não é um contágio terrível, nós ficamos disputando em pequenas rodas sucessivas ao longo do dia, porque você sai de uma e entra na outra, qual é a tortura necessária para esse filho ou para esse pai? É ou não é? Ah, não, arrancar o olho não é suficiente, o outro fala é pouco, tem que ser mais, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Nós ficamos fazendo um torneio internacional, ou pelo menos nacional, de torturadores. Todos nós num torneio de torturadores. O que vocês acham disso? Vocês gostam? Mas a gente já participou de vários. Quem nunca se viu numa situação dessa? E eu digo uma coisa, os meus mentores estão dizendo que os crimes não vão acabar. Que essa semana que vem, mês que vem, vai ter crime. Crime terrível. Com que atitude você vai assistir e vai saber desses crimes? A mesma, se você não pensar nela. Nós todos estamos condenados a repetir. Nós todos estamos condenados a repetir tudo aquilo que a gente não transformar. Se você não perceber e não investir agora numa transformação da tua atitude, você vai inevitavelmente fazer o quê? Repetir as atitudes. Se afundar na areia movediça. Sabe aquele filme do Tarzan que tinha uma areia movediça? Quanto mais mexe, mais afunda? Somos nós. Mas quando a gente fala que você está condenado a repetir tudo aquilo que você não transformar, tem uma esperança no meio disso, que é qual? Se eu transformar, eu não vou repetir, eu posso me libertar. E é para isso que nós estamos aqui, é para isso que as religiões servem. Não é o ópio do povo, não é a ilusão. Nós estamos aqui para nos desiludir. Como é que é? Mais desiludido que nós já estamos? Nós estamos desiludidos com a política, com o sexo oposto, com o vizinho, com todo mundo. Agora vamos nos desiludir do quê? Nós precisamos nos libertar das ilusões. Nós temos alimentado ilusões e essas ilusões não nos ajudam. É fundamental para a gente poder voar, a gente se libertar dessas amarras que fazem com que a gente dependa de um príncipe ou de uma princesa encantada para ser feliz. Dependa de dinheiro para poder comprar, porque só comprando num shopping center com bastante sacola é que você é feliz. Tudo isso vai montando ilusões. Só tomando cerveja em bar é que as pessoas bonitas vão se cercar de você. E assim foi tudo isso composto na nossa mente. Nós estamos programados, todos programados para sermos infelizes. Vocês acreditam que a gente está programado para ser infeliz? O que aconteceria com a sociedade, com a economia de um país se todo mundo ficasse satisfeito com o seu padrão de consumo? Não quisesse comprar um carro novo, um celular novo, um objeto novo, uma roupa nova, uma roupa diferente, porque saiu de moda.
O salto fininho agora não tem nada a ver, agora é salto largo. A gola fininha não tem nada a ver, agora é gola larga. A cor tal, ai, horrível. Era linda até alguns meses atrás, agora ficou horrível. O que aconteceria com a economia se todo mundo ficasse satisfeito com o seu padrão de consumo? A sociedade está montada em cima, baseada na nossa frustração, na nossa infelicidade. Chegou a ter um tempo atrás uma propaganda que queria vender uma tesourinha do Mickey, que punha uma criança na frente da outra e ela mostrava, uma criança mostrava a tesourinha assim: eu tenho, você não tem, eu tenho, você... baseada na inveja, na frustração. E se você não perceber que estão tentando te inocular frustração na cabeça, você se mete, entra no meio disso, vai passear. Aonde que a gente passeia no final de semana? Num shopping. Aí você sabe que é final de mês, você só vai fazer figuração. Mas você vai. E se você tiver muito azar, você vai ver aquela tua vizinha, aquela tua cunhada, voltando carregada de sacola. E eu acho que deve ter gente que leva sacola pro chão. Põe umas coisas dentro para parecer que comprou e volta legalzão, para dar status. Se duvidar, tem, hein? Talvez eu tenha dado ideia para alguém. Nós estamos programados. E se você perceber que você tem uma programação, se você perceber que a tua bússola, quando ela aponta para o norte, ela está de verdade indo para o sul, você tem que ficar preocupado, não é? Porque o risco da gente se perder, o risco da gente se tornar infeliz buscando a felicidade é enorme, enorme. Os próprios jornalistas, quando alguém critica o excesso de notícias ruins, sabe o que eles falam? Que só tem notícia ruim porque notícia ruim é que dá ibope. Tá vendo como todo mundo sabe? Todo mundo sabe. O que acontece então que a gente reclama, mas adora uma notícia ruim? Nós precisamos se entender, gente. Nós precisamos nos entender o que acontece dentro da gente. Quem somos nós, afinal de contas? Você nunca se pegou feliz por alguma coisa com uma pessoa que você está competindo no trabalho, ou então estava lá na escola, duas pessoas atrás de um, duas meninas atrás de um, dois meninos atrás de um. Quando alguma coisa dá errada para o outro, você faz o quê? Comemora. Você pode até não perceber, mas você acha que você se dá bem quando o outro se dá mal. Porque na dificuldade de crescer é mais fácil cortar a canela do outro. Isso acontece na política, isso acontece na disputa conjugal, isso acontece na economia, acontece em todo lugar. Nós ficamos felizes quando outros se dão mal, porque a gente compete em tudo. A competição no trabalho, a competição no trânsito, a competição na escola, a competição na família. Ah não, na família não. Só gente boa, um querendo ajudar o outro, não é assim? Ainda mais família de espírita. Aí então é uma beleza. Todo mundo se ama, todo mundo cooperando. É ou não é? Não. Nós competimos, nós adoramos competir. E se a gente faz do mundo uma competição, a gente, sem perceber, inconscientemente, a gente fica feliz com a derrota do outro. É meio duro ouvir isso, né? Mas a gente fica feliz com a derrota do outro. E a violência, o crime, a corrupção, no final das contas, é a falência do outro.
Vocês não viram bastante gente nesses últimos meses ou anos indignada com a corrupção? Você conhece alguém que nunca tenha se corrompido? Se esforce, vai. Vai. Continua, tenta mais. Nunca chamou um fiscal de obra no cantinho para conversar um pouquinho. Nunca tentou convencer o seu guarda de que a velocidade que estava não era tão grande assim. Nunca pediu emprego para nenhum vereador ou assessor de vereador. Nunca. Será que nós temos realmente essa limpeza que a gente acha que tem? Vocês conhecem aquele provérbio que fala assim, não aponte para ninguém, porque quando você está com o dedo indicador apontado para o outro, tem 3 olhando para você? Será que a gente tem essa moral toda? Mas que raciocínio é esse, Maurício? Não é original. Aliás, de original eu procuro não ter nada. Quando foi apresentado para Jesus uma mulher adúltera, ele deu uma receita para todos nós que deve ficar com a gente o tempo todo, cada vez que a gente quiser criticar alguém. O que ele disse? Aquele que estiver sem pecado, tudo bem, atire a primeira pedra. E esse homem tinha tanta moral, tanto magnetismo do olhar, que se fosse nós, a mulher estava apedrejada imediatamente. Fala a verdade. Um senador da República falando pra gente, quem tivesse na pedra, imagina. Isso é coisa de autoridade moral. É um olhar único, que olhou para aquelas pessoas, desafiou, e todo mundo abriu mão. Até hoje a gente fala de abrir mão e não sabe do que se trata. Fulano abriu mão, fulano abriu mão. O que abriu mão? Abrir mão não tem significado nenhum. Vem do Evangelho. Eles abriram mão da sua vingança, abriram mão da sua inveja, abriram mão do seu eu inferior para largar a pedra que estava pronta para matar alguém porque pecou. Como o ser humano adora apedrejar o outro porque pecou. E ele desafiou. Tudo bem. Ele não falou que não era para matar. Ok. Mas que atire a primeira pedra quem estivesse em pecado. E conta os evangelhos que todo mundo largou a pedra e foi embora. A começar pelos mais velhos. Que não são piores que são mais velhos, só tiveram mais tempo para pecar. É só isso. Simplesinho. Simplesinho. Então nós somos convidados a pensar sobre esse pessimismo que invade as nossas vidas, sobre o negativismo que domina as nossas atitudes. Porque o padrão de pensamento que você cultiva é o tipo de vida que você terá. Todas as disciplinas, todas as filosofias, todas as religiões falam a mesma coisa. Vocês lembram, há um tempo atrás, fez muito sucesso aquele livro O Segredo? Tinha um filme também. Segredo nenhum, gente. Segredo nenhum. Desde sempre a gente sabe que a gente atrai para a vida da gente aquilo com o que você sintoniza. Nós somos aparelhos de rádio. Nós somos aparelho de rádio. Isso é a verdade mais conhecida e mais óbvia. Eu lembro muito bem, porque desenho animado é ótimo para isso, aquele personagem, acho que era o Wally, né? Que, ó vida, ó dor, ó azar. O céu estava lindo, não é? Sol. O céu estava lindo para todo mundo, exceto para ele. Ele tinha uma nuvem particular. Aonde quer que ele fosse, ele carregava aquela nuvem. Produzida por quem? Se você enxergar alguém que num dia bem iluminado estiver achando tudo escuro e ele estiver com um óculos super escuro no nariz e falando, nossa, que dia escuro, você não aguenta mais aquela luminosidade e o dia muito escuro para ele, se queixando perto de você, o que você fala para ele? Será que o nosso anjo de guarda está falando outra coisa para a gente? A
A gente que está afundado em desespero, em pessimismo, olhando que tudo está errado, nada dá certo, ninguém me ama, ninguém me quer, tudo está ruim, tudo é adversidade. Eles hoje estão falando para a gente assim: por que você não troca de óculos? Quem está afim de trocar de óculos aqui? Pense bem. Porque às vezes é muito cômodo você ficar no ninguém me ama, ninguém me quer. A posição de vítima, ela é muito cômoda. Porque a vítima não precisa fazer nada. Ela não precisa melhorar. Porque o mal da vida dela vem todo dos outros. Então é cômodo. Desresponsabiliza você a respeito da sua vida e da sua felicidade. Seu casamento não vai bem? A culpa é do cônjuge. Não importa se ele também acha isso. Os partidários de um partido apontam o outro. Os irmãos, dois irmãos brigando. Chega a mãe, quem foi que começou? Um aponta o outro. Claro. É cômodo, é gostoso e é absolutamente paralisante. Ninguém sai do lugar enquanto fica falando que o problema da sua vida são os outros. Ninguém. Fica paralítico. E paralítico foi um dos doentes que Jesus mais curou. E que a Bíblia mais fala a respeito disso. A esposa de Ló, por exemplo, foi orientada a não viver olhando para trás, porque quem vive olhando para trás vira estátua de sal. E o que ela fez quando recebeu o conselho para não olhar para trás? Aí que ela olhou mesmo, é claro, e virou estátua de sal. Jesus desafiou na mesma linha: ninguém que pega uma ferramenta para sair para trabalhar sai para trabalhar olhando para trás. A gente, para construir, para realizar, para fazer alguma coisa na vida, a gente tem que olhar para frente, não ficar retido nas nossas mágoas, nas nossas culpas, nos nossos preconceitos que são herança do passado, que a gente deixa dominar a nossa vida, dominar a nossa vista. Os pesos do passado são exatamente os óculos escuros que estão no teu nariz. Tirar esses óculos não é tão simples quanto colocar e tirar. É preciso você perceber o que são esses óculos escuros e como eles te acomodam nessa postura da revolta, do ninguém presta, do é tudo ruim, do mulher é tudo igual, só muda de endereço, homem é tudo igual, só muda de endereço, negro quando não faz na entrada faz na saída. Esses preconceitos todos nos acomodam porque ninguém presta, exceto eu. Exceto eu. Todo mundo é ruim. É muito cômodo, mas é profundamente mentiroso, alienante e paralisante. Talvez hoje tenha chegado a hora da gente sair dessa arapuca mental e falar assim: só tem uma pessoa responsável pela minha felicidade. Alguém aqui já deve ter pensado: sei da resposta, ele deve estar falando que sou eu mesmo, né? Mas olha, eu vi lá na Bíblia que Jesus curava as pessoas. Mas se você continuasse olhando, você ia ver Jesus falando para quem que ele curou: a tua fé te salvou. E aí quebrou as pernas. Jesus salvou todo mundo, gente? Com o que a gente conhece do Evangelho, os discípulos dele, ele ficou 3 anos com os caras, um vendeu ele, o melhor deles negou ele 3 vezes, falando assim: olha, ainda essa noite você vai me negar 3 vezes antes de cantar o galo. Ele falou: eu? Eu de jeito nenhum. E o que aconteceu? Batata. Quantos discípulos ajudaram ele a carregar a cruz? Isso foram os discípulos, que eram os melhores. Quando a gente fala assim: eu atirei pedra na cruz, você não deve estar errado, gente. Você não deve estar errado. Nós podemos mudar o nosso ponto de vista, começar a enxergar um pouco mais a eternidade, ao invés de chegar a essa conclusão que nós temos chegado e que a gente acha absolutamente tranquila, que é: o ser humano é mau.
as pessoas são ruins, só tem gente ruim. Eu adoro essa conversa de bar, as pessoas começam a falar mal do brasileiro. Daí dá vontade de perguntar: amigo, qual é a sua nacionalidade? Porque a pessoa fala: não, brasileiro é tudo assim, tudo assado. Tem mulher que tem preconceito contra a mulher e fala mal da mulherada. Não, porque a mulherada é isso, a mulherada é aquilo. Amiga, qual é seu sexo? Que humanidade você está? Você acha que quebrou o computador de Deus quando mandou você para esse mundo aqui? Todo mundo é ruim, menos você. Alô? Vamos acordar? Vamos acordar? Será que não está na hora? Talvez não tenha quebrado o computador de Deus. Talvez nós estejamos uns do lado dos outros, para, enxergando o defeito do outro, a gente se enxergar. Talvez o mundo seja uma sala de espelhos. E quando você tiver com muita raiva da imagem que está no espelho na sua frente, você devia baixar a tua bolinha. Porque em vez de televisão, em vez de olhar a vida dos outros, quando você olha o defeito e te irrita numa outra pessoa, vocês se irritam com o defeito de alguém? Esse defeito que mais te irrita é exatamente o teu ponto fraco. Exatamente o teu ponto fraco. Nós devemos parar de nos irritar com o espelho, gente, porque o espelho está mostrando quem? Olha que coisa ridícula eu ficar na frente do espelho. Nossa, que cara feio, careca, não sei o que, metido. Gente, sou eu. Somos nós estamos colocados uns ao lado dos outros, a começar pela família. Por quê? No Espiritismo é claro isso, nós temos uma programação reencarnatória, e as pessoas que compõem a sua família estão ali exatamente para isso. Só tem uma exceção: há famílias em que um ser de luz, um espírito já iluminado, vem em missão para ajudar os outros. Você acha que você vem em missão para ajudar seus parentes? Está fartando espelho espiritual em casa? Muito difícil que tenha vindo, viu? Mas tem. Algumas mães de famílias de crianças excepcionais, você olha e fala: essa aí veio. Mas é raro. Na média das famílias, é roto falando do esfarrapado. Você se identifica com isso? Um briga com o outro exatamente naquilo que ele mais faz. Vamos acordar. Porque nessa sala de espelhos, se os espelhos se limparem minimamente, pode acontecer um milagre, gente. Vai dizer que vocês nunca brincaram no banheiro de espelho. Vocês nunca tiveram aqueles espelhos que abrem 3 partes, abrem do lado? Não, nunca tiveram. Quando você pega dois espelhos limpos desses, coloca um na frente do outro, o que acontece? Brincadeira que eu mais fazia na minha infância, ficava olhando aquele monte de Maurício assim, um lado pro outro. Nós somos espelhos uns dos outros, e se a gente limpar, tirar essas sujeiras espirituais que a gente vem acumulando e nas quais a gente vem se refastelando há tanto tempo, a gente pode ter um milagre, a gente pode ver o infinito. Uma das definições de infinito é colocar um espelho na frente do outro. E é isso que Deus nos coloca. E a gente não vê porque a gente está muito sujo com essas muletas espirituais, com essas mágoas, com essas culpas. Se nós conseguirmos nos colocar assim, nós vamos ver o infinito. Quem é o infinito? Quem é o eterno? Quem é o bom? Bem-aventurados os pacíficos, porque eles verão a Deus. No momento em que a gente pacificar nossa alma, deixar de fazer a nossa vida uma guerra, uma competição a cada coisa, nós poderemos nos enxergar nos outros, e nos enxergando nos outros, nós vamos ajudar o outro, não por dever religioso, não porque o padre mandou, o pastor mandou, ou o palestrista espírita mandou. Nós vamos ajudar o outro porque o outro não existe. Nós somos todos um só.
Nós somos todos membros, células de um mesmo corpo. Como é que uma célula de um corpo pode querer ficar bem sozinha? Todas as células do corpo estão mal, mas eu estou bem. O que adianta? A saúde de uma célula depende da saúde de todos. Eu só posso estar bem se todos estiverem bem. A caridade deixa de ser um dever moral, uma obrigação, uma coisa da boca para fora, para ser uma coisa coração lá dentro. Porque eu ajudando vocês, eu me ajudo. E só tem um jeito de eu me melhorar, é ajudando vocês. Então você está com as suas duas mãos sujas, à frente, atrás, nas unhas, completamente sujas. Te dão sabão, te dão água, mas te proíbem de você esfregar uma mão na outra. Dá para lavar? A parte da frente você faz um esforço, você lava. E as costas? Como é que você lava as costas de uma mão se não puder esfregar uma mão na outra? Nós nos limpamos, nós nos emancipamos, nós nos melhoramos, um colaborando com o outro. É um pai bêbado que encontra um filho alcoólatra na rua e ao invés de dar lição de moral, ao invés de acusar o outro, dá o braço para ele e fala assim: vamos junto no ar? Vamos junto no ar? Vocês vieram aqui hoje e vocês vão ter os efeitos da sua desarmonia espiritual sanados e limpos na sala de passe. Isso é fantástico, ajuda muito, você sai daqui aliviado. Parabéns, é o lugar certo. Mas são os efeitos. E nunca ninguém pode querer enganar uma pessoa que está em má sintonia de que vindo aqui resolvendo os efeitos, seus problemas se acabaram-se. Não. Nós estamos falando o contrário. Efeitos são efeitos. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu, Jesus, vos aliviarei. Aliviar não é resolver. A solução do seu problema está em conseguir enxergar a vida do ponto de vista da eternidade. E ali você vai descobrir que contra todo o pessimismo, contra toda a falta de esperança, Jesus ratificou os profetas e disse para a gente, sabe o que? Vós sois deuses. Alguém acha que é Deus aqui? Jesus disse que sim. Ninguém acha que é? Quem está errado, Jesus ou você? Nós somos deuses, porque Jesus olha a criança caindo hoje e vê a pessoa andando lá na frente. Michael Phelps, o recordista de todos os tempos das Olimpíadas, ganhou 22 medalhas, 18 de ouro, recordista de todos os tempos, falava que em cada medalha que ele ganhava, ele lembrava de uma professora que olhava para ele e falava assim: você nunca vai dar em nada. Nós podemos, se a gente olhar para a eternidade, nós vamos ver o nosso destino. Nós somos deuses, nós estamos destinados à luz. E chegaremos muito mais rápido se nós acreditarmos, se nós nos aliarmos com a fonte de luz, se nós virmos o nosso parceiro, o nosso parente, o nosso colega de trabalho como espelhos que limpos vão se levar mutuamente ao infinito e à eternidade. Obrigado, gente.